Graça e paz mais que vencedores, uma noite abençoada para você e a sua família. Gratidão a você que clicou nesse vídeo, você que me permite entrar em seu lar mais uma vez ou pela primeira vez através desse aparelho. Eu peço a Deus que Ele abençoe você, que a bondade do Senhor alcance o teu coração e toda a sua família. Sejam bem-vindos ao nosso canal para mais um anoitecer com a palavra de Deus. Eu tenho uma mensagem muito especial para compartilhar com vocês e daqui a pouquinho, irmãos, estaremos orando juntos. Olha, todos os dias eu leio o seu comentário. Você que pede oração aqui, eu leio todos os comentários, todos. E eu sei quem está pedindo oração, seja por sua esposa, por seu esposo. Eu sei quem está pedindo oração por seus filhos. E continue deixando seus pedidos aqui nos comentários, porque todos os dias eu oro pelos pedidos. Claro que não dá para citar os nomes, porque são muitos, mas no instante que nós unimos a nossa fé em oração, eu imagino que você está orando comigo. Você ouve a palavra e no final você ora junto comigo. E nesse momento em que nós oramos, em que nós colocamos diante do Senhor os pedidos de oração, certamente o seu pedido está sendo alcançado, está sendo colocado diante do Senhor. E Deus, irmãos, vai agir dentro do propósito dele e do tempo, de acordo com a vontade dele. Nós precisamos orar e contar sempre com a graça de Deus, com a resposta de Deus. Nós só não podemos fazer uma coisa, é deixar de orar. Não podemos parar de orar. Continue orando, continue deixando seus pedidos aqui nos comentários e Deus vai fazer de acordo com a vontade dele. Amém? Eu tenho uma palavra hoje que é um dos textos mais fortes do Antigo Testamento, porque fala sobre a obra redentora de Cristo. É uma profecia. Está aqui em Isaías capítulo 53. Eu quero ler dos versos 1 até o verso 7. Essa palavra aqui poderosa, e eu tenho certeza que você vai ser fortalecido com essa palavra, porque aqui fala sobre a obra de Jesus, a obra redentora de Cristo em prol da humanidade, e você foi alcançado através dessa obra de Jesus. Amém? Isaías 53, versos 1 ao 7. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Queridos, que palavra poderosa, uma palavra profética
Se você não sabe, Isaías é conhecido como o profeta messiânico, porque ele foi o profeta que mais falou sobre a vinda de Jesus. E aqui, Isaías 53, ele está narrando, ele está compartilhando conosco uma revelação que ele teve 700 anos antes de Jesus. Exatamente. Isaías viveu 7 séculos, profetizou 700 anos antes de Jesus. E ele está aqui falando sobre o que iria acontecer com Jesus. Ele está mostrando para o mundo o que Jesus iria fazer, o seu sofrimento, e também esse capítulo vai mostrar os benefícios, os resultados, os frutos desse sofrimento de Jesus pelo mundo. E olha, Jesus fez tudo isso por você. Jesus fez essa obra, ele sofreu, ele se entregou na cruz por você. Nós estamos vivendo um mundo que está enfermo e nós sabemos que essa doença do mundo, doença chamada pecado, só Jesus pode curar o mundo, só Jesus pode curar a humanidade. O mundo está sofrendo em agonia, as famílias estão sendo destruídas, muitas situações ruins, a sociedade está sofrendo, o mundo está com uma doença incurável por meios naturais. É como aquele paciente que recebe um diagnóstico e diz que aquela enfermidade que foi detectada em seu organismo, em seu corpo, não tem cura pela medicina. O desespero vai tomar conta do paciente e da família. É sempre assim. E o paciente tem uma notícia, às vezes até a família evita de falar com clareza, né, a gravidade daquela doença, para não causar um impacto emocional negativo, ainda mais agressivo na vida do paciente, do seu parente. Mas a gente sabe que muitas vezes é uma situação que causa desespero na família. E assim está o mundo, doente, sem ter como se curar. O único que pode restaurar esse mundo é Jesus. A sociedade está enferma com uma doença mortal e Jesus é o único que pode curar as pessoas, o coração das pessoas. Mas o caminho não é muito fácil, porque para uma pessoa receber a cura que está aqui nesse capítulo, você acabou de ler comigo, né, falando sobre o sofrimento de Jesus. Ele seria esmagado, desfigurado, humilhado, desprezado, iria sangrar no madeiro, iria ser castigado como foi. Eu estou falando iria porque Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus. Daí sabemos que Jesus passou por tudo isso. Jesus viveu essa situação, enfrentou dores, ele viveu uma agonia muito intensa, ele apanhou, ele recebeu uma coroa de espinhos e foi assim chicoteado de uma forma brutal e colocado na cruz. Tudo isso ele fez para curar a humanidade, para restaurar a vida das pessoas, para levar as pessoas de volta para Deus. Mas isso não é tão fácil, porque para uma pessoa alcançar essa cura, receber essa cura espiritual, para que essa pessoa seja perdoada por Jesus, ela precisa primeiro reconhecer que está doente, que está enferma. E essa enfermidade, eu já disse, chama-se pecado. Precisa confessar suas enfermidades, seus pecados a Deus e lutar todos os dias para não mais voltar para a bolha do mundo. Precisa lutar todos os dias para não voltar para o sistema podre desse mundo. A cura das pessoas, ou seja, a solução espiritual que o mundo precisa, só acontece quando Jesus tem acesso ao coração da pessoa. Irmãos, o mundo, se vocês pararem para pensar um pouco,
o mundo está numa situação muito delicada. A violência cresce de uma forma assustadora. As enfermidades, todo dia tem uma enfermidade nova, diferente. Os vícios, a imoralidade, a corrupção, a perversidade do homem nos assusta. E o que é isso? Distanciamento do coração do homem do seu Criador. O mundo está se distanciando de Deus e a cada dia que passa vai ficando pior. Então, Jesus veio aqui a esse mundo, viveu essa situação aqui, se entregou na cruz para que nós pudéssemos alcançar essa cura. Estamos em um mundo mau, orgulhoso, maledicente. Estamos em um mundo erotizado, frio de amor. Mas você, querido, você, querida, não precisa se render a essas coisas ruins, erradas. Se entregue a Deus, viva para esse Jesus que fez essa obra por você. Aceite a Cristo. E se você já é de Jesus, viva todos os dias o mais perto possível dessa palavra. Se entregue a Ele, viva para Ele, entregue a sua família, coloque a sua família no altar de Deus, sirvam a Deus todos os dias com todo o esforço, que você possa vencer qualquer desafio, qualquer obstáculo, barreira, oposição que esteja tentando impedir de você servir a Deus. Muitas pessoas querem servir a Deus, mas quando são perseguidas, elas já não conseguem mais perseverar, já abandonam o caminho da fé, já se desviam. Que você não haja assim. Não deixe de servir a Deus, por pior que seja a sua situação. Se com Deus está difícil, sem Ele vai ficar impossível. Então, olhe para essa obra que Jesus fez por você. Olhe para a situação que você andava, que o mundo está hoje. Nós andávamos desgarrados como ovelhas. O mundo está assim. A maioria está assim, como pessoas perdidas, né? Pessoas derrotadas pelos pecados, desgarradas como ovelhas, cada um fazendo o que quer, o que deseja, estão caminhando para o abismo. Mas no dia que uma pessoa olha para o Cordeiro de Deus, para esse Jesus que foi oprimido, humilhado, que não abriu sua boca, quando uma pessoa confessa esse Cordeiro que foi levado ao matadouro para se entregar por nós, como ovelha muda, não abriu a boca, quando alguém recebe esse Jesus, essa pessoa é curada. Amém? Que você receba essa palavra, ame e sirva a esse Jesus que pagou o preço da tua cura espiritual, não só espiritual, mas de doenças físicas também. Jesus continua curando doenças físicas. Então continue orando, servindo a Ele e aguardando sempre, porque Deus tem bênção e promessa para você. Amém? Escreva aqui nos comentários: Senhor Jesus, toca a minha vida e a minha família e traz a cura completa. Senhor, muito obrigado por essa palavra bendita, gloriosa. Eu não tenho palavras aqui que sejam capazes de expressar a minha gratidão a Deus por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que Jesus fez naquela cruz, por mim e por toda a humanidade. Senhor, abençoe cada pessoa que está aqui. Olhe para cada pedido de oração que está nos comentários. Aqueles que têm pedido oração por sua família, alcança essa família, meu Deus. Cura essa esposa, cura, meu Deus, esse homem, esse marido, cura esse filho, restaura a saúde nessa casa, seja de doença física, emocional, seja um relacionamento quebrado, restaura completamente, abençoe essa família com tudo o que eles precisam, em qualquer que seja a área, que eles sejam abençoados em nome de Jesus.
Muito obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor fez na cruz do Calvário, por tudo que o Senhor fez por nossa vida. Te louvamos, te agradecemos e pedimos, continua conosco, nos ajuda a te servir melhor, abençoa a nossa vida e toca no coração de todos, para que possamos a cada dia servir ao Senhor de todo o coração, com toda a nossa força, dedicação e amor. Muito obrigado, nos conceda uma noite de paz, nos abençoe hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Para sempre seja louvado o nome do Senhor. Se você for abençoado com essa palavra, por favor, compartilhe com outras pessoas e deixe a sua curtida, é muito importante. Amém? Um abraço, Deus te abençoe. Você nasceu para vencer.